Ensina a criança no caminho em que deve andar. A missão sagrada de formar corações para Deus. Imagine por um momento uma pequena criança dormindo em seu berço. O rostinho sereno, os olhos fechados, o coraçãozinho batendo firme, tão frágil, tão dependente, tão completamente entregue aos cuidados daqueles que a cercam. É nesse instante que começa uma das maiores missões que um ser humano pode receber nesta terra: educar um filho. E não se trata apenas de ensiná-lo a andar, a falar, a comer sozinho. A verdadeira educação, aquela que nasce no coração de Deus, é mais do que informação. É formação. É o ato contínuo de moldar um coração para que ele conheça, ame e sirva a Deus em tudo o que fizer. A palavra do Senhor, no livro de Provérbios, nos revela esse chamado com palavras claras e eternas. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Essa passagem não é apenas um conselho bonito. Ela é uma ordem amorosa de Deus, um apelo, uma promessa, e também um alerta. Esse canal existe para te lembrar que Deus cuida de você. Inscreva-se agora mesmo e receba esse carinho em cada vídeo. Deus confia aos pais almas eternas. Quando um filho nasce, Deus não entrega apenas um corpo a ser alimentado ou um cérebro a ser treinado. Ele entrega uma alma eterna. Um espírito que viverá para sempre, e que, enquanto pequeno, será moldado pelo ambiente que o rodeia. E é aí que entra a missão sagrada dos pais: serem os primeiros mestres da fé, os primeiros espelhos do amor de Deus. Antes mesmo que a criança vá à catequese, antes mesmo que ela entre em uma igreja, ela aprende a amar ou temer a Deus através do que vê em casa. Se os pais rezam, a criança entende que rezar é natural. Se os pais perdoam, a criança aprende que o perdão é possível. Se os pais abençoam, a criança sente-se protegida. Mas se os pais gritam, se ofendem, se ignoram, a criança sente-se insegura, machucada, e carrega essas marcas por toda a vida. A educação verdadeira começa no coração dos pais. É por isso que, muitas vezes, Deus forma os pais através da missão de educar os filhos. Porque para guiar, é preciso primeiro se deixar guiar. Para ensinar, é preciso aprender. Para formar, é preciso antes ser formado. Educar é plantar com amor e regar com testemunho. Ensina a criança no caminho. Essa frase nos mostra que o caminho já existe. O caminho é Cristo. A verdade é Cristo. A vida é Cristo. A missão dos pais não é inventar um caminho novo, mas apontar o caminho que salva. E como se faz isso? Com palavras. Sim. Mas principalmente com atitudes. Os filhos talvez não se lembrem de todos os conselhos que você der, mas eles nunca vão esquecer como você vivia. Eles podem até se afastar por um tempo, mas as sementes que foram lançadas com amor e coerência, mais cedo ou mais tarde, florescem. Quantos testemunhos ouvimos de filhos que se desviaram da fé, mas, em um momento de dor, se recordaram da oração da mãe, do terço do pai, da Bíblia aberta no quarto da avó, e isso os trouxe de volta ao colo de Deus. As brechas do inimigo na formação dos filhos. Vivemos tempos difíceis. O mundo de hoje oferece distrações demais, conteúdos demais, permissividade demais. E tudo isso entra, muitas vezes, pela porta da sala, pelo celular nas mãos, pela televisão ligada. O inimigo de Deus sabe que a infância é um terreno fértil. Ele não perde tempo. Age através de desenhos que zombam da fé, de músicas que ensinam desrespeito, de influenciadores que promovem ideias contrárias à moral cristã. E enquanto isso, muitos pais, cansados, sobrecarregados, acabam entregando seus filhos às telas para que fiquem quietos. Não por maldade, mas por falta de consciência do tamanho do perigo. É preciso vigiar, proteger, estar presente. Educar é dizer não quando for preciso. É tirar o celular e oferecer uma história da Bíblia. É trocar um vídeo nocivo por um testemunho de vida. É desligar a TV para ligar o coração. Ser pai e mãe católico nos dias de hoje é um ato de coragem. Mas é também um gesto de confiança. Porque Deus não abandona os que lutam para salvar as almas dos pequenos. A família é o primeiro templo. Na tradição católica, o lar é chamado de igreja doméstica.
Isso quer dizer que ali, no meio da sala, da cozinha, do quarto, está o primeiro altar onde os filhos devem ser conduzidos à fé. Um lar católico é um lar que reza, que abençoa a comida, que tem uma imagem de Nossa Senhora, que ensina a fazer o sinal da cruz, que vai à missa em família, que vive os mandamentos, que vive a caridade. Os filhos aprendem pelo que veem. Se há coerência entre o que os pais dizem e o que vivem, a fé entra de maneira natural, profunda e transformadora. E mesmo que mais tarde, na adolescência ou na vida adulta, venham os questionamentos, a raiz da fé permanece. E essa raiz sustenta na hora da dor. O tempo da colheita pertence a Deus. Pode ser que hoje você olhe para seus filhos e sinta o coração apertado. Talvez estejam afastados da igreja. Talvez zombem da fé que um dia você tentou ensinar. Talvez digam que não acreditam mais. Mas eu te digo, com toda a esperança que vem do Evangelho, Deus ouve as orações dos pais. E mesmo que tudo pareça perdido, Ele trabalha no silêncio. As lágrimas que você derrama pelos seus filhos não são em vão. A dor que você sente ao vê-los distantes de Deus não passa despercebida. O Senhor vê. E Ele age. Você planta com amor. Deus rega com graça. Confie, você não está educando sozinho. Educar é cansativo. Exige paciência, renúncia, constância. Às vezes, dá vontade de desistir. Mas você não está só. O Espírito Santo é o verdadeiro educador. E ele atua através de você. Reze por seus filhos. Reze com eles. Consagre-os ao Imaculado Coração de Maria. Peça a intercessão de São José, patrono das famílias. Ofereça cada dia, cada dificuldade, cada gesto. E confie, porque a promessa é clara. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele. Educar filhos hoje é uma missão cada vez mais desafiadora. Educar filhos sempre foi semear o que há de mais precioso num coração: valores, fé, amor, respeito. Mas nos dias de hoje, esse campo exige muito mais preparo, vigilância e coragem. O mundo mudou com uma força avassaladora. As redes sociais e os jogos online tornaram-se parte constante da vida das crianças. Diversos jogos trazem conteúdo violento, cru, desconcertante, e muitas vezes sem filtro ou supervisão. A facilidade de acesso cria uma realidade paralela que pode confundir, alienar e até desumanizar a percepção do que é certo ou errado. Você chegou até aqui. Isso já é sinal de que Deus está tocando o seu coração. Inscreva-se, compartilhe essa mensagem e ajude outras almas a se encontrarem com Ele. Quando o virtual atinge o real, um caso que chocou o país. Recentemente em Itaperuna, Rio de Janeiro, um adolescente de 14 anos matou os próprios pais e o irmão de 3 anos, usando a arma do pai. Segundo a polícia, ele planejou o crime junto com uma jovem de 15 anos, conhecida por meio de um jogo online, The Coffin of Andy Laley, um game de terror com violência extrema que envolve assassinato e até incesto. Essa tragédia chocou o Brasil e expõe um fato doloroso: o ambiente virtual pode distorcer a realidade de modo devastador. O adolescente, intoxicado por cenas extremas de violência, referia-se à família como personagens do jogo, demonstrando uma perda quase total da empatia. A polícia afirmou que ele foi influenciado por conteúdos repetidamente violentos, que podem estimular a perda de empatia e naturalizar a violência. E há indícios de chantagem emocional por parte da namorada virtual, incentivando o crime. Desafios reais. O que isso nos ensina? Primeiro, monitoramento constante é urgente, necessário e indispensável. Não basta apenas proibir, mas acompanhar com atenção, conhecer os jogos que seus filhos jogam. Proibir qualquer jogo que tenha violência ou conteúdo sexual. Estar presente nas conversas sobre o que estão vendo. Se surpreender com o que pode parecer normal na tela deles. A juíza Vanessa Cavalieri destacou que a internet não é seguro para crianças sozinhas, e que é preciso ler chats e acompanhar. Segundo, limites e educação emocional. Ensinar sobre limites, empatia e respeito precisa ser tão natural quanto ensinar a andar. Limitar o uso das telas é um ato de amor.
pois o uso excessivo das telas tem dominado a mente das crianças, atrapalha no sono, atrapalha os estudos, deixa a mente da criança acelerada, provoca crises de ansiedade, crises de pânico. É preciso abrir espaço para que falem sobre medos, sentimentos, experiências no mundo digital. A alternância entre ambiente virtual e real deve ser acompanhada e valorizada. Terceiro, discernimento da realidade. Jovens podem confundir realidade com simulação e aceitar narrativas violentas como normais. O pediatra Daniel Becker alerta para esse risco e diz que os adolescentes precisam de experiências no mundo real para equilibrar o que consomem online. Quarto, a casa como porto seguro. Educação da fé e espiritualidade são ferramentas de ancoragem emocional. Um lar de fé oferece valores sólidos e capacidade de discernir o que é bom ou desejável. O coração dos pais diante desta dor. Quando lemos casos como esse, nossos corações se partem e sentimos culpa, medo, impotência. Mas há caminhos possíveis. Ore por seus filhos e também por si mesmo, pedindo discernimento ao Espírito Santo. Confie nos pequenos sinais, uma conversa aberta, um olhar de compaixão, um momento de oração em família. Procure apoio profissional se notar mudanças abruptas no comportamento, isolamento ou agressividade. Educar hoje é uma obra de amor, fé e resistência. É navegar pelo mar calmo e pelas tempestades do digital. É ser firme quando necessário, sem perder o afeto. Se quisermos que nossos filhos cresçam não apenas em idade, mas com sensibilidade, respeito, compaixão e vida interior, é urgente agir. Estar presente no mundo digital deles. Valorizar a dimensão emocional, espiritual e real. Trabalhar juntos os limites e o discernimento. Recorrer à fé, à oração e à comunidade. Que esta tragédia seja um grito de alerta, e que possamos, como cristãos, ser luz na escuridão, protegendo os pequenos, ajudando-os a reconhecer o valor da vida humana e da dignidade, e construindo um futuro onde a maturidade emocional e a fé caminhem lado a lado. Educar é um ato de amor eterno. Ser pai e mãe é deixar marcas eternas. É ajudar a escrever a história de uma alma que foi criada por Deus e que voltará para Ele um dia. Por isso, não se trata apenas de criar filhos para o mundo. Trata-se de formar filhos para o céu. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser verdadeiro. Precisa estar presente. Precisa acreditar que a graça de Deus faz o que nós, sozinhos, jamais poderíamos fazer. E então, quando você olhar para trás, verá que cada esforço, cada lágrima, cada oração valeu a pena. Porque você terá sido um instrumento nas mãos do próprio Deus para formar corações que o amem acima de tudo. E essa é uma missão que ecoa na eternidade. Oração de um coração que educa. Senhor meu Deus, hoje venho a Ti de joelhos dobrados, com o coração apertado e cheio de amor, para Te entregar aquilo que tenho de mais precioso nesta vida. Meus filhos, Tu os conheces, Senhor. Tu os sonhaste antes mesmo que fossem gerados. Tu os chamaste pelo nome, antes que eu pudesse ouvi-los chorar pela primeira vez. Cada detalhe do corpo deles, cada traço da alma, foi bordado por tuas mãos paternas e cheias de misericórdia. Mas, Senhor, o mundo está difícil. Há tantas vozes falando ao mesmo tempo. Tantos caminhos que parecem bonitos, mas levam à perdição. Tantas distrações que roubam o tempo, a inocência, os sonhos. As telas brilham, mas não iluminam. Os jogos fascinam, mas não formam. As redes sociais conectam, mas tantas vezes os afastam de mim. E pior, afastam de Ti. Eu confesso, meu Deus, educar nos dias de hoje me assusta. Eu erro, me sinto fraco, muitas vezes cansado. Tenho medo de não dar conta, de não acertar, de perder meu filho para esse mundo que gira rápido demais. Mas é nesse momento que me lembro. Tu és o verdadeiro Pai. Tu amas meus filhos mais do que eu sou capaz de amar. Tu os vês quando estão sozinhos. Tu escutas o que eles não têm coragem de dizer. Tu enxugas lágrimas que eu nem percebi que caíram. Por isso, Senhor, eu te peço com toda a minha alma. Protege meus filhos. Livra-os do mal que anda solto por aí. Das amizades tóxicas,
da violência disfarçada de entretenimento, das ideologias que destroem a fé, da frieza emocional, da falta de sentido. Guarda seus olhos, seus pensamentos, seus sentimentos. Não permitas que se afastem de ti, mesmo que por um tempo se desviem. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo sobre minha casa. Que o teu amor habite nos nossos diálogos. Que a tua presença esteja no meio das nossas refeições. Que o teu nome seja lembrado nos nossos dias bons e também nos difíceis. Dá-me, Senhor, sabedoria para educar. Ensina-me a falar com firmeza, mas sem ferir, a corrigir com amor, sem humilhar, a dizer não quando for preciso, mesmo que o meu coração doa ao ver a frustração no rosto deles. Ensina-me a escutar, de verdade, a enxergar os sinais de tristeza, de ansiedade, de solidão, a compreender que, às vezes, um abraço vale mais que um sermão, e que o tempo que passo com eles é mais precioso do que qualquer bem que eu possa dar. Senhor, dá-me coragem. Coragem para ser exemplo, para ser presença e não apenas exigência. Coragem para assumir a missão que o Senhor me confiou, formar corações que te amem. E quando eu falhar, quando eu me cansar, quando eu chorar no silêncio, sustenta-me, Senhor. Não me deixes desistir. Renova minhas forças como águia. Enche meu coração com a certeza de que estou plantando sementes, mesmo quando não vejo os frutos de imediato. Ensina-me, meu Deus, a confiar que o bem que ensino não será esquecido, a confiar que as orações que faço hoje serão muralhas ao redor da alma dos meus filhos, a confiar que o Senhor nunca abandona um lar que se consagra a ti. Consagro agora meus filhos ao teu sagrado coração, Jesus. Consagro suas vidas, seus passos, seus sonhos. Coloco cada um deles no colo da tua mãe, Maria Santíssima. Que ela caminhe com eles, os proteja como boa mãe, e os leve sempre de volta para os teus braços. Senhor, que a minha casa seja tua. Que a tua vontade seja feita em nossa família. Que, ao final da caminhada, eu possa olhar para meus filhos e dizer: Senhor, eu os eduquei para ti. Fiz o melhor que pude. O resto, entreguei em tuas mãos. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Se essa oração ou reflexão fez sentido para você, deixe seu like, seu comentário e se inscreva. Você é muito bem-vindo nessa família de fé. Nos ajude a levar conforto, fé e esperança a quem mais precisa. Seja um instrumento nas mãos de Deus.